Nós chegamos ao momento das notícias sobre o caso Sean Combs que é impossível não pedir uma investigação mais intensa sobre a participação de Jennifer Lopez nessas atividades. Não tem a menor possibilidade de ela não ter presenciado, ouvido algo ou até participado indiretamente dessas monstruosidades que aconteciam enquanto ela estava dormindo na cama desse monstro. Nos últimos dias eu tenho recebido muitos comentários pedindo um vídeo sobre o silêncio de Jennifer Lopez em relação ao caso Sean Combs, e que ela poderia estar protegendo Sean Combs por alguma razão. E realmente é um assunto que tem sido bastante comentado aqui nos Estados Unidos, mas eu estava esperando mais informações aparecerem para ter um pouco mais de base nessa matéria. E hoje, apesar de não poder afirmar absolutamente nada, eu tenho convicção de que Jennifer Lopez sabe muito mais do que demonstra saber, e eu até arriscaria dizer que esse teria sido o real motivo do fim do casamento dela com Ben Affleck. No fim, Ben Affleck pode também estar sabendo de coisas que nenhum de nós jamais imaginaria. Então, estaria Jennifer Lopez calada por medo de se comprometer mais ainda nesse caso? Seria ela uma cúmplice? Teria sido esse o motivo do divórcio? Vamos destrinchar tudo isso no vídeo de hoje. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Aqui é a Alana e nesse vídeo nós vamos falar sobre assuntos bem polêmicos que têm acontecido aí recentemente envolvendo a senhorita Jennifer Lopez. Então eu te peço, por favor, para já deixar o seu like nesse vídeo e ficar até o final porque eu quero ler muito a sua opinião sobre o assunto, como sempre. Também te convido a se inscrever no canal caso você não seja um inscrito. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Então vamos ao que interessa. Bom, as especulações começaram já quando Sean Combs foi preso, porque obviamente todos que já foram associados a ele em algum ponto receberiam automaticamente um certo grau de atenção. E como Jennifer Lopez foi sua namorada de 1999 a 2001, muitos começaram a se perguntar se ela tinha conhecimento do que o namorado fazia. E não ajudou nada o fato de J.Lo ter ficado completamente calada por todo esse tempo. E claro que no meio disso tudo, ela e Ben Affleck também se divorciaram. Já foi comprovado que Jennifer Lopez estava com Sean Combs exatamente na época em que ele cometeu uma de suas piores atrocidades, que foi o estupro de uma menina de 13 anos de idade. Esse crime horrendo aconteceu justamente na noite em que J.Lo estava com Sean em uma festa e que os dois foram flagrados tendo uma briga feia. Mas vamos entender direitinho essa história. Jennifer Lopez e Sean Combs foram um casal icônico no final dos anos 90, ela uma estrela em ascensão e ele um dos magnatas da música mais poderosos da época. Ele era dono de uma gravadora e responsável por lançar a carreira de vários rappers famosos da época. E durante esse namoro, muita coisa estranha aconteceu. Hoje, nós sabemos que nessa época, o Sean Combs já cometia os seus crimes de trás das cortinas. Mas ao mesmo tempo, ele era muito respeitado e bajulado por todos. Inclusive, esse teria sido o motivo de J.Lo ter se envolvido com ele em primeiro lugar. J.Lo chegou até a ser presa junto com ele por aquele tiroteio na boate em Nova York, onde Sean Combs disparou uma bala que acertou o rosto de uma mulher que felizmente sobreviveu e passou anos buscando justiça pelo crime que quase tirou sua vida. Mas nada nunca foi feito a respeito. Segundo relatos, enquanto estava na cadeia, J.Lo estava em pânico, chorando muito, enquanto Sean Combs tentava convencer o seu segurança a assumir a culpa pela arma em troca de um anel de diamantes que ele usava, avaliado em milhares de dólares. Eventualmente, Sean Combs e J.Lo foram liberados e Jennifer acabou sendo retirada da investigação, mas Sean Combs e outro cara envolvido foram a julgamento. O caso terminou com Sean Combs sendo absolvido de todas as acusações, enquanto o amigo dele foi condenado e cumpriu 9 anos de prisão. Sean Combs conseguiu comprar a polícia, as testemunhas e se safar da cadeia, mesmo com todas as provas apontando que ele era responsável pelo tiroteio e que sua amada Jennifer Lopez teria, inclusive, jogado uma das armas do crime fora da janela de seu carro em movimento. E mesmo assim, Jennifer Lopez não terminou com Sean Combs.
Essa história foi muito comentada na época e ainda é até os dias de hoje. Mas quem imaginaria que, por pior que fosse essa história, ainda teriam outras histórias muito piores do que essa? Alguns meses após esse acontecimento, Jennifer Lopez foi flagrada em uma foto discutindo feio com Sean Combs em uma festa. A foto em questão nunca tinha sido alvo de comentários até agora. Recentemente, toda a mídia está falando sobre isso porque, de fato, é muito suspeita. Essa foto foi tirada no mesmo dia em que Sean Combs cometeu um de seus crimes mais horrendos. Segundo as matérias, principalmente trazidas pelo Daily Mail, essa foto teria sido tirada em uma festa depois de uma premiação em 2000. No evento, J.Lo chegou a ganhar um prêmio de melhor vídeo de dança por Waiting for Tonight, e na época ela tinha 31 anos de idade. Essa festa, pós-premiação, teria sido organizada por Dr. Dre e Eminem. E vários outros famosos também estavam presentes no evento, como Jay-Z e o ator Ben Stiller. Mas o que vem à tona hoje é a pergunta: sobre o que exatamente esses dois estavam brigando de forma tão visível e intensa na frente de todo mundo? Tem que ser algo sério, não é? E o que estão dizendo é que Jennifer Lopez, de alguma forma, sabia que Sean Combs estava fazendo algo ilegal. Claro que eu tenho que dizer que isso não significa que Jennifer Lopez soubesse de algo. O fato é que, em uma das acusações contra o Sean Combs que surgiram nesse ano, uma delas é de uma mulher que, na época, tinha apenas 13 anos de idade e diz que Sean Combs a abusou nessa mesma noite. A vítima alega que uma celebridade masculina não identificada também participou do ato, enquanto Sean e uma celebridade feminina não identificada teriam assistido ao abuso. É aqui que a situação toma um rumo mais sombrio. E novamente, pessoal, eu não estou sugerindo que fosse a Jennifer Lopez. Jamais poderia afirmar algo assim sem provas. Mas é exatamente o que estão dizendo por aí, que tem uma grande possibilidade de ter sido ela a mulher mencionada pela vítima. E embora isso embrulhe o estômago só de pensar, não há provas de que ela sabia de algo, ou até que ela estava lá nesse momento. Mas essa história, essas fotos, junto com as novas declarações do primeiro marido dela, que já vamos comentar, fica muito difícil não associá-la a esse crime terrível. Imagina só você namorar uma pessoa por anos, praticamente morar com ela, enquanto ela comete todo tipo de crime horrendo que você pode imaginar, em plena luz do dia, e você não saber de nada. Eu entendo o ceticismo, porque realmente é difícil de acreditar, mas a Jennifer Lopez teria um motivo muito maior que a fez aguentar todo esse tempo ao lado desse monstro. E eu vou te contar, mas primeiro vamos ver o que o ex-marido dela tem a dizer sobre essa história. Como sabemos, J.Lo já foi casada 4 vezes, e seu primeiro casamento foi com Ohani Noah, em 1998, pouquíssimo tempo antes de ela assumir seu relacionamento com Sean Combs. Ohani afirma que Jennifer o traiu com Sean Combs. Mas mais importante ainda, ele revelou algo sobre a Jennifer Lopez que a maioria das pessoas não sabe, que J.Lo pratica ou praticava magia negra e feitiçaria. De acordo com Ohani, J.Lo é profundamente envolvida em santeria, que é semelhante ao voodoo. Ele afirma que J.Lo levava a santeria muito a sério, e ele também, em um certo ponto. Ohani alega que ele e Jennifer tinham uma madrinha espiritual de magia negra e que J.Lo até realizou um ritual de santeria para conseguir o papel no filme Selena. Olha que profundo. J.Lo começou sua carreira como dançarina em programas de televisão, como no programa In Living Color, antes de começar a atuar. E Selena, um filme de 1997, foi seu papel mais importante, onde ela interpretou a famosa cantora que acabou falecendo muito jovem. Esse papel com certeza mudou a vida dela. E foi relatado que, na verdade, Salma Hayek era originalmente escalada para interpretar Selena. Mas, de alguma forma, o papel acabou indo para Jennifer Lopez. Segundo Salma Hayek, ela recusou porque sentia que era cedo demais para fazer um filme sobre a Selena, dizendo que ofereceram o papel a ela apenas uma semana após Selena ter falecido. Olha só como isso soa estranho.
como eles estavam planejando fazer um filme sobre a Selena apenas uma semana após ela falecer. Você não acha isso estranho? Deixe aí nos comentários. J.Lo começou a namorar o Ohane nos anos 90 e acabou se casando com ele em 1998. Então, ele estava com ela antes de ela se tornar uma estrela muito famosa. Ele conta que J.Lo o apresentou a essa santeria, que eu não conhecia, mas pesquisando é semelhante às religiões de matrizes africanas. Ele disse que em um ponto descobriu que a J.Lo o estava traindo com Sean Combs, mas mesmo assim os dois tentaram consertar o relacionamento, então foram juntos a uma madrinha espiritual que eles tinham, que eles chamavam de a madrinha. Foi aí que ele alega ter visto a J.Lo participar de sacrifícios aos deuses para se limpar de Sean Combs, o que parece que não funcionou muito porque logo ela assumiu o relacionamento com ele. Mas segundo Ohane, ele viu J.Lo fazer um ritual de renascimento com sangue, onde ela se banhou em sangue de galinha. Segundo ele, ela ficou completamente coberta com o sangue. Em seguida, ele afirma que ela foi lavada com água benta e esfregada com ervas. Olha aqui a declaração dele. Abre aspas. Jennifer e eu estávamos discutindo a possibilidade de nos reconciliar, de voltarmos a ficar juntos. Houve então sacrifícios de muitas galinhas, galinhas poedeiras, por exemplo. Isso é o máximo que eu posso contar, o máximo que eu lembro, ok? Eu estive lá uma vez e quando fui, vi sacrifícios de animais. Por exemplo, Jennifer estava sendo limpa e eu estava lá. Eu tô te falando, eles a estavam limpando porque eu estava presente. O processo de limpeza começa quando eles matam o animal, nesse caso era uma galinha. O sangue da galinha é derramado sobre você, essencialmente te dando um banho de sangue, te limpando no processo. Depois de estar coberto de sangue, você entra em uma piscina pequena e eles te banham com outro tipo de água. Eu acho que essa água pode ser água benta ou algo semelhante, embora eu não me lembre exatamente. Então eles limpam o sangue de você novamente usando outra água. Durante isso, eles usam ervas, passando-as por todo o seu corpo. Nesse momento, ela não só está pedindo aos deuses, mas também aproveitando o momento para purificar o ambiente. Isso aconteceu em Los Angeles. Essas limpezas eram para a gente voltar e salvar o casamento, porque naquela época ela já estava brigando e tendo problemas com o Puff, que é o Sean Combs. E pessoal, lembrando que essas são palavras do primeiro marido de Jennifer Lopez, e não tem nenhuma prova de que isso realmente aconteceu. Ele alega que sim, mas o fato é que nunca saberemos a verdade. Para muitos, essa santeria é o equivalente à magia negra. E ele afirma que viu a J.Lo realizar esses rituais, até mesmo alegando em outra entrevista que ela tinha algum tipo de boneca de voodoo dele, do Sean Combs e de todos os outros homens com quem ela namorou, incluindo o Ben Affleck. E engraçado que, há não muito tempo atrás, várias fontes começaram a dar entrevistas dizendo que Ben Affleck tinha medo de Jennifer Lopez por causa do seu envolvimento com magia negra, alegando que ele queria ficar do lado bom dela para que ela não jogasse um feitiço nele. Inclusive, eu até trouxe aqui no canal. E outra coisa que o Ohane disse foi que J.Lo usava rituais de santeria para impulsionar sua carreira em Hollywood. E isso confirma que J.Lo, assim como muitas outras estrelas de Hollywood, usam o ocultismo para avançar em suas carreiras. Mas isso não é tudo, pessoal. Ohane também afirmou que Jennifer só se envolveu com Sean Combs para ganhar destaque na carreira. Como eu mencionei anteriormente, ela começou como dançarina e depois recebeu uma oportunidade como atriz. Mas no fim, o sonho de J.Lo era se tornar uma cantora. Nós já comentamos aqui que várias fontes já alegaram que no início da carreira, J.Lo não cantava suas próprias músicas. E que, na verdade, eles contratavam outras pessoas para fazer os vocais, porque J.Lo não tinha uma voz muito boa, mas ela queria ser cantora. Hip hop estava em alta na época e era isso que Jennifer queria. Ela já estava mais velha e precisava de um impulso na carreira, que seria um relacionamento com algum magnata da música. E é verdade que a indústria é muito preconceituosa com idade. Naquela época, as cantoras de hip hop e gêneros assim eram todas bem novinhas, como a Aaliyah, a Beyoncé. E já a J.Lo era mais velha, lembrando que 30 anos já era velha naquela época. E é um fato que o relacionamento dela com Sean Combs deu um impulso imenso em sua carreira. Logo depois disso, ela explodiu em Hollywood.
E já começou a estrelar em vários filmes famosos e gravar vários álbuns. E não é a primeira vez que eu ouço que J.Lo se envolveu com Sean Combs só por interesse em subir na carreira. E isso só se confirma quando, anos mais tarde, falando sobre esse assunto, Jennifer disse em uma entrevista que sentiu uma espécie de ick quando viu Sean Combs pela primeira vez. Ela usou essa expressão ick, que é como se fosse um nojinho mesmo. Mas no fim acabou se envolvendo com ele. E eu entendo que sentir uma rejeição por alguém de início e depois acabar gostando dessa pessoa é normal e até comum de acontecer. Mas sentir um nojinho e ainda assim se relacionar por anos com essa pessoa, não acho isso muito normal. E eu não fico surpresa com tudo isso, de forma alguma. A J.Lo não seria a primeira e nem a última a fazer esse tipo de coisa. E Sean Combs também é conhecido por seus rituais estranhos na indústria. Então pode ser que os dois aproveitaram isso em comum para praticar essas coisas. Agora, sobre J.Lo saber dos crimes, eu também tenho uma opinião formada baseada em tudo que eu li sobre ela. Mas, mais uma vez, pessoal, são apenas alegações, certo? Alegações sem provas concretas. Essas fotos que apareceram dos dois brigando não significam absolutamente nada. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser ciúmes, os dois beberam demais, ou só um desentendimento, qualquer coisa que seja. Mas eu acredito que J.Lo não ia brigar com Sean Combs na frente de todo mundo por um motivo simples. Eu acredito que tinha algo mais sério acontecendo ali. E pode ser que ela não soubesse sobre a menina de 13 anos de idade que ele abusou, mas sabia que ele estava aprontando alguma atrocidade como ele sempre fazia. Honestamente, eu não acredito que a J.Lo tenha participado de fato ou ser essa mulher que assistiu tudo como a vítima descreveu. Mas eu acredito 100% que J.Lo sabia sim das atividades de Sean. Eu acredito que ela descobriu ainda muito cedo no relacionamento, porque Sean nunca fez questão de esconder de seus amigos e entes queridos o que ele gostava de fazer. Mas Jennifer decidiu permanecer com ele por mais tempo porque precisava de tempo com ele para ser mais lembrada como namorada do poderoso Sean Combs. Jennifer tinha muito talento para dança e um certo talento para atuação. Eu não acho que ela seja a pior atriz de Hollywood, mas ela não tinha talento para cantar. Tanto que a Mariah Carey sempre faz piadas com o fato de J.Lo usar cantores para cantar suas músicas e fingir ser ela. Então, todos da música sabem que J.Lo não canta ou não cantava bem, mas ela queria ser cantora, e principalmente de hip hop, que era o que estava bombando na época. Então, de certa forma, Sean Combs foi o pilar para a carreira musical de J.Lo. Ele foi o responsável por apresentá-la às maiores figuras da música e ajudá-la a entrar nesse universo. A própria J.Lo disse em uma entrevista que Sean foi seu mentor e conselheiro. Então é fácil imaginar que ele foi a mente por trás do sucesso musical da J.Lo. E diga o que quiser, pessoal, mas a J.Lo sabe performar sim. Com voz ou sem voz, ela entrega um show muito bem elaborado e esse mérito não pode ser tirado dela. E nós sabemos que não precisa de uma voz muito bonita para ser um cantor de sucesso. Nós estamos cheios de exemplos por aí. Que me perdoem os fãs, mas Selena Gomez não canta bem e é uma das cantoras mais bem-sucedidas de todos os tempos. Porque, de fato, ela tem muitas outras coisas a oferecer, assim como a J.Lo. E sim, essa é a minha opinião, baseada no que eu li e no histórico pessoal da J.Lo, que, vamos combinar, está cheio de podres. Mas, mais uma vez, não existe, pelo menos não por enquanto, nenhuma prova que mostre que J.Lo participou ou sabia dessas atividades ilegais do Sean. Mas esses não são os únicos escândalos que a J.Lo está envolvida no momento. Segundo uma das testemunhas do tribunal de Sean Combs, ele afirma ter fitas das festas de Sean, alegando ter visto J.Lo em uma dessas fitas, usando aí um brinquedo adulto nela mesma, enquanto era filmada. E essa tal testemunha recentemente foi forçada a entregar essa evidência às autoridades. E segundo ele, sim, J.Lo aparece nessa fita se tocando. Então, isso mais uma vez prova que J.Lo estava lá em algum momento. E com certeza, pessoal, ela deve ter visto alguma coisa, porque aparentemente os crimes do Sean Combs aconteciam em todas as festas. Toda festa tinha um crime diferente.
Seja substâncias ilícitas, sejam pessoas sendo forçadas a fazerem coisas que não queriam, ou até mesmo idades inapropriadas por ali. Então sempre acontecia algo. E o que eu penso é que talvez Jennifer Lopez escolheu proteger o Sean Combs, mantendo o bico fechado, simplesmente para se proteger. Você não acha interessante que, enquanto ela tentava entrar na indústria musical, ela acabou tendo que passar pelas mãos de Sean Combs? É muito estranho. E sobre o Ben Affleck, bom, muitos não acreditam, mas sim, foi ela quem deu a entrada no divórcio em Los Angeles e tem documentos públicos provando isso. Mas então por que dizem que Ben Affleck seria o instigador desse divórcio? Fontes próximas a Jennifer disseram que ela pediu o divórcio porque sentia que Ben Affleck não estava lutando pelo casamento, que ele parecia não estar lá, estar fugindo. E hoje isso para mim faz muito mais sentido. O que parece é que ele sabia que J.Lo estava assim envolvida até o pescoço com essas atividades do Sean Combs, e como as fontes dizem, provavelmente em algum momento Ben Affleck ficou sabendo de algo que o fez enxergar J.Lo com outros olhos. Mas ao invés de oficializar a separação, ele decidiu simplesmente fugir. E como sabemos, J.Lo é narcisista, e eu acho que para ela seria fim de carreira saber que Ben Affleck pediu o divórcio dela. Então, vendo que não tinha outra saída, ela foi lá e pediu o divórcio. Isso parece Hollywood demais, não é, pessoal? Mas só parece isso porque nós somos meros mortais com vidas comuns. Mas acredite, isso acontece muito mais frequentemente do que você imagina. Hollywood é o berço das maiores bizarrices que acontecem nesse mundo. E nós estamos vendo isso agora com toda essa podridão que nós achávamos que só aconteciam em filmes, serem expostas para todos verem. Mas não adianta, Jennifer. Ninguém vai esquecer que você estava lá. Participando ou não, você estava lá. E com certeza tem muito a dizer. Então, comece a falar. Então é isso por esse vídeo, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, por favor. Já comenta aí a sua opinião, o que você achou de toda essa história. Você acredita? Você não acredita? E te convido a se inscrever no canal caso você não seja um inscrito. Muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.